Amilcar Brunazzo, que deu uma entrevista ao nosso programa Fatos e Opiniões, participou da equipe que fez a auditoria do PSDB em 2014, quando Aécio Neves disputou contra Dilma Rousseff. E tivemos, naquela época, um resultado parecido com as eleições de 2022. Na entrevista, ele afirma que, assim como aconteceu agora com as Forças Armadas, lá naquela época o TSE também restringiu a equipe composta por 12 pessoas de acessar o código-fonte ou acessar o software que está na urna eletrônica, fazendo com que o trabalho não pudesse ter sido concluído e ter de fato tido resultado satisfatório. Ou seja, o que aconteceu agora também aconteceu em 2014. A diferença é que na época os auditores eram privados e agora a análise foi feita pelas Forças Armadas. Confira a entrevista feita com Amilcar Brunazzo ao programa Fatos e Opiniões aqui do Olhar Cidade. Em 2014, eu participei da equipe que fez, ou tentou fazer, a auditoria do PSDB. Foi uma auditoria feita depois da eleição de 2014. Éramos 10 técnicos, éramos para ser 12, porque fazia parte dos técnicos que iam participar dessa auditoria o professor Alex Alderman, aquele que iria fazer o teste em 2006. Mas o TSE não permitiu, alegou que a presença dele era contra a soberania nacional, né? O argumento genérico, assim, que o professor, se ele testasse as urnas brasileiras, seria contra a soberania nacional e não deixou de participar. Depois, durante a auditoria, nós também sofremos muitas restrições e a auditoria não teve sucesso, quer dizer, a conclusão da auditoria é que não foi possível fazer a auditoria. O TSE não permitiu que a gente fizesse a auditoria das urnas eletrônicas, tantas restrições que eles puseram. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, eles não permitiram, era auditoria sobre as urnas eletrônicas, né? Eles não permitiam que a gente pegasse uma urna para ler o conteúdo da memória, para saber o que estava na memória das urnas usadas na eleição, era o mesmo que eles diziam que estava, que era o software, que eles pegaram um DVD e falaram, esse é o software, examina aí se o software é bom. Eu falei, tá bom, eu vou examinar o software, mas eu quero ver se o que vocês estão me mostrando é o que está gravado na urna. Eles não deixaram. Né? Como que eu vou fazer a auditoria do equipamento se eu não posso pôr a mão nele? Né? Só ficar olhando para ele, pô, tá bonitinho aí, ele é bom mesmo, né? Isso não é auditoria. Então, não foi possível fazer a auditoria. O TSE sempre distorceu isso, como o Thomas falou. Eles diziam que a gente não encontrou nada, e não é isso que está escrito no relatório. O relatório está dizendo que não foi possível fazer auditoria. Tá? Tinha muitas restrições e não tinha voto para recontar, como que eu ia fazer auditoria. Enfim, a transparência eleitoral, o TSE faz muita propaganda, fala que é auditável, que é isso e aquilo, mas se você for lá mesmo na prática, você não consegue. Né? Eles não deixam. Não deixam você examinar o conteúdo da urna, não deixam examinar o software de maneira adequada, eles põem na tela e falam, pode olhar, tem 18 milhões de linhas de código lá, você pode ficar olhando no editor de texto como se isso aí fosse fazer análise de software. Não adianta, né?